Hey guys, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender uma dica infalível que você vai conseguir avançar 3 meses no inglês ou até mais em apenas 30 dias. Então fica comigo até o final para não perder nenhuma das dicas, tá? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, tá aqui, avance 3 meses no inglês em apenas 30 dias. Método simples e infalível. Neste vídeo eu vou revelar um dos grandes segredos. Vou ler aqui um pouco, tá? Pra gente seguir o roteiro. Neste vídeo eu vou revelar um dos grandes segredos do inglês que poucas pessoas conhecem. E é verdade, tá? Que foi eu mesmo que escrevi. Sério, esse conhecimento será um divisor de águas na sua trajetória de estudo e aprendizado de inglês. Se você entender somente isso que eu vou revelar aqui neste vídeo, então você aprenderá inglês fluente em velocidade recorde. Quando eu falo que você vai avançar 3 meses no inglês em apenas 30 dias, eu estou sendo até um tanto modesto. Porque quando você entender e dominar esse conhecimento, você vai poder avançar muito mais no inglês. Esse com certeza faz parte de um conteúdo pago, e é verdade, tá? Mas eu vou entregar para você totalmente de graça. E a única coisa que eu peço em troca é o seu gostei. Então, clica aí em gostei e se não for inscrito, se inscreve também. Isso ajuda muito, tá? Ah, tá, daqui. Isso ajuda muito o canal a crescer, pois faz com que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas, outras e mais pessoas, né? Que também tenham interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então, não custa nada, deixa seu gostei e o conteúdo tenho certeza que você vai gostar muito, sério. O conhecimento que você vai ver aqui é baseado no saque, e também é um pouco do que você vai encontrar no curso Uma Trajetória em Inglês. Vou até dar um negrito aqui. Esse é o curso da casa, tá? Que, como eu já mencionei em outros vídeos, esse é o curso aqui do canal. É o nosso curso oficial de inglês. Então, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, se você quiser, depois você pode estar clicando aí no link para conhecer o curso. Tava até aqui também. Vou deixar o link para o curso aqui na descrição para você conhecê-lo melhor. Agora sim, vamos começar. Peço que preste bastante atenção para não perder nenhuma das informações. Ready? Go! Como eu falei, o conhecimento que vamos aprender aqui hoje é baseado no saque. Se você não sabe o que é e nem como funciona o saque, não se preocupe, pois é o que vamos aprender agora mesmo. Os saques são as iniciais para as palavras sujeito, ação e complemento. Então, esse saque é sujeito, ação e complemento, são só as iniciais, tá? Pense nessas palavras como grupos, ou seja, o S representa o grupo dos sujeitos. Os sujeitos são aqueles que praticam a ação. No caso, isso em português também é assim, tá? Então, sujeitos são aqueles que praticam a ação. No inglês, eles são apenas 7. São eles: I, you, he, she, it, we, they. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Esses são os sujeitos, que são, no caso do português, traduzindo, né? O eu, você, ele, ela. Esse it é usado para coisa, tá? E objeto. O we é nós e o they é eles ou elas. Então, esses são os sujeitos. Eles sempre vão fazer, como é que se diz? São aqueles que praticam a ação. Então, grava isso. Então, o grupo do S é o grupo dos sujeitos, tá bom? São só 7. Fica bem fácil de decorar. Lembrando que aqui eu estou explicando o que é o saque, tá? Opa! Estou explicando o que é o saque. Então, continuando. O A representa o grupo da ação, que na verdade são os verbos. O verbo, no caso, no português, né? O verbo, enfim. Ele representa a ação. Posso dizer que esse é o grupo que mais te causará confusão, dúvida e na hora de estudar inglês, né? Por quê? Porque os verbos são muitos e eles sofrem variação, ou seja, mudam sua grafia e sua pronúncia de acordo com o tempo, número e pessoa. Então, os verbos, eles são mais complicados por isso. Eles mudam de acordo com o tempo, se é presente, passado, futuro, tá? Então, tempo representa isso, né? Presente, passado, futuro. Eles mudam também de acordo com o número, se é singular ou plural. E, dependendo da pessoa, ele muda. Só que, no inglês, ele vai mudar somente no grupo da terceira pessoa do singular,
que é o he, she e o it. Esse grupo de he, she, it, que representa a terceira pessoa do plural, que representa esse grupo, he, she, it, que representa a terceira pessoa do singular, é que o verbo vai ter alteração, vai sofrer alteração. Ou seja, quando você for formar uma frase usando he, she ou it, o verbo vai sofrer uma alteração, dependendo do verbo também, tá? E do tempo, enfim. Lembrando, he, she, it significa ele, he é ele, she é ela e it é ele ou ela, só que usado para coisa ou animal. Continuando. E por último, temos o grupo do ser, que é o complemento, que engloba todos os outros elementos que faltam, como substantivo, intensificadores, adjetivos e tudo mais, tá? Complemento, como nós estamos vendo, ó, é exemplo de substantivos: cadeira, mesa, casa, carro, geladeira. O que são substantivos? São as palavras que dão nome às coisas. Então, nós temos o objeto cadeira. Esse nome, cadeira, né? Tá dando nome àquele objeto. Mesma coisa com mesa, casa, carro, geladeira. Aí são os substantivos, tá? Os intensificadores são essas palavras que representam, intensificam algo, né? Muito, pouco, mais, menos, nunca, sempre, talvez, tá? Adjetivos, eles qualificam algo, né? Por exemplo, tá dizendo que algo é feio ou bonito, ou alto ou pequeno, ou gordo ou magro, ou espesso, ou laranja, enfim, tá? Então, de novo, agora sim fechou, né? Com isso nós temos o saque, sujeito, ação, complemento, né? Agora sim, por que o saque é muito importante? E é muito importante, sério. Se você entendendo isso aqui, você vai sair na frente da maioria. Porque praticamente todas as frases são compostas e criadas usando o saque. Praticamente todas as frases são feitas assim, com o saque, tá? São criadas, né, com o saque. Sujeito, ação, que são os verbos, e complementos, que são os outros termos aqui que nós acabamos de ver, tá? Exemplos, trouxemos alguns exemplos aqui. Ó, eu estou aprendendo inglês. Aí ficaria, né, em inglês ficaria I am learning English. Se você, esse ING surgiu, pode ver que está em negrito a parte do saque. Ó. O ING representa esse NDO aqui, do português, em inglês fica ING, tá? Que é o gerúndio que a gente fala. Que ele significa quando algo está acontecendo neste momento. Então, quando eu falo nadando, a pessoa está fazendo aquilo, né? Aí a gente coloca esse NDO. Quando tiver NDO, vai ter o ING no inglês. Então, fica bem legal de aprender, né? Isso aqui é bem simples de aprender, mas é interessante a gente relembrar, né? Então, observa o saque, ó. Eu, I, estou, é o am, no caso aqui é o verbo to be, tá? Aprendendo. Aqui tem o NDO, mas aprender é learn. E aí, no caso, como é aprendendo, fica learning. Esse NDO, o ING aí no final, né? Learning. Learning. E a palavra em inglês é English. Em inglês. Então, observa. Sujeito, ação e complemento. Tá vendo? Aqui, no caso, é um substantivo, né? Em inglês. English. Vamos lá, segundo exemplo. Você está estudando inglês. Você, sujeito, you. Ó. E está, no caso, outro verbo to be. No caso do pro you, que é a segunda pessoa, é o or, que vai ser usado, né? Aí, no caso, estudando, ó, de novo, o NDO. Aí, no caso, fica studying, com ING no final. E, de novo, a palavra inglês. Então, English. Observa o saque em todas as frases. Ela foi ao supermercado. Então, ela é she, sujeito. Foi, no caso, é o went, que é o verbo, certo? E supermercado, que é supermarket, que é bem parecido com o nosso supermercado em português, né? Supermarket. Essa parte aqui, que são as preposições e artigo, observa que está aqui, mas ela está complementando a frase. O principal aqui é o saque, pode observar. Então, she went, que foi no passado, tá?
E é o passado do verbo go e o substantivo aqui, que é o nome do supermercado, supermarket. Vamos ver essa pronúncia direitinho aqui no Google Tradutor. Supermarket. Próximo, ele vai trabalhar. Então, ele é he, o verbo vai é go. Esse ES surgiu, como eu falei, dependendo do... Cadê? Aqui, ó. Dependendo da pessoa, vai sofrer alteração na terceira pessoa. No caso, he, ó. He, she, it. Como aqui é he, ó, ele, sofreu alteração. Esse ES surgiu por isso, porque é a terceira pessoa do singular, tá? É somente por isso, somente por isso. Tem um outro vídeo no canal que eu explico como conjugar os verbos em inglês, e aí você vai entender o porquê dessa regrinha aqui. Vou deixar esse vídeo aí no card e aqui embaixo também na descrição, para você assistir depois, tá? Não sai daí agora. Então, he go to work. Trabalhar, no caso, work, certo? Então, he goes to work. Observa de novo. Aí nós trabalharemos amanhã, o próximo, né? Lembrando que aqui eu tô só explicando a presença do saque nas frases. Tem mais, tá? Não sai daí. Eu vou até correr um pouco aqui, porque nós vamos ter mais conteúdo para explicar bem melhor isso aqui, tá bom? Então, bora lá. Nós trabalharemos amanhã. Nós é we. Trabalharemos, tá no futuro. Aí por isso que se nasceu esse will, tá? Então ficaria work, we work, aqui é trabalharemos. Então esse trabalharemos no futuro é representado por will work. E amanhã é tomorrow, certo? Tomorrow. Então we will work tomorrow. Isso aqui ficaria abreviado, tá? Se fosse mesmo ser usado. Porque esse will, ele pode ser abreviado assim. Então ficaria mais ou menos assim, will work tomorrow. Vamos ver aqui no Google Tradutor, que aí vai ter a pronúncia melhor, né? We'll work tomorrow. Will We'll work tomorrow. work tomorrow, certo? Então, mas eu vou voltar para que não fique com dúvida. Bora lá. Eles nunca perderam um jogo. Então, ó, eles, they, certo? Ó, nunca, intensificadores, complemento. Never, perder é um verbo, ação. Lost, no caso aqui, e jogo é um substantivo, game. Então, observa, tá aí o saque. Eles nunca perderam um jogo. They never lost game. Certo? Elas sempre perderam o jogo. Ou seja, de novo, elas, they, sujeito, sempre. Ó, outro intensificador, que é always, né? Perderam a mesma coisa, a gente viu, lost, é o verbo, e o jogo, game. Então, they always lost the game. Está chovendo, aqui um verbo, e a ação, né, é chovendo, que é outro verbo. Então, nós temos só verbos aqui. É interessante porque aí surge o it, que é usado para coisa ou, enfim, objeto, animal. Quando você não for se referir normalmente a uma pessoa, vai ser usado o it, tá? No caso, assim, de ações do tempo, sempre vai ser usado o it. Então, está chovendo, ficaria it's raining. Isso aqui também pode ser abreviado assim. Normalmente se escreve assim. Eu coloquei daquela outra forma para entender que tem um verbo aqui. Então, tem o sujeito, tem a ação que é o verbo, e no caso aqui é outro verbo, né? Chovendo. E aí o NG aqui, porque tá no gerúndio, NDO. Então, it's rain, certo? Bora lá. O saque, continuando, tá? O saque nos traz 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é facilidade em começar a formar frases em inglês, porque agora que você sabe que as frases são formadas assim, fica bem mais fácil de você formar elas, tá? Tem aqui embaixo um exercício pra gente, tá? Pra gente formar a frase, sem ter já a frase ali escrita, e aí você vai ver como fica bem mais fácil da gente estar formando, tá? Então, esse é um ponto e é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque assim tu se destrava. Então, aquele medo que normalmente a gente tem por não saber o inglês ainda, a gente fica travado, né? Só que quando você entende o saque e você começa a usar, você se destrava, porque você perde um pouco esse medo. É igual um gringo falando com a gente, né? Normalmente ele vai falar um pouco as palavras assim, meio sem conjugar e tudo, e a gente vai entendendo. É a mesma coisa que vai ser com a gente vai começar a falar inglês, e mesmo sem usar as conjugações, preposições, e vai dar para entender. Então isso te destrava.
Sem falar que você vai melhorando a sua pronúncia, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Aqui está o exemplo, como eu falei, ó. Forme a frase em inglês. Então, bora lá, a gente vai formar junto, ó. Não tem nada aqui. Eu quero comer. Eu quero comer. No caso, a primeira frase, né? Ó, aí o eu a gente sabe que é o I, certo? Quero é o verbo, que no caso em inglês é want. E comer é outro verbo, que no caso em inglês é eat. Então, I want eat. A frase dessa forma, nós estamos usando só o saque, tá? Eu vou até deixar aqui em negrito. Vou colocar vermelho. Ó, nós estamos usando só o saque aqui, tá bom? E dessa forma, ela não tá certa em inglês, porque tá faltando as preposições, tá? Que no caso aqui é o to. Mas só que, mesmo sem a preposição, dá para entender. I want it. No caso, se você estiver falando com um gringo, ele vai entender mais ou menos assim, ó. Eu quero comer, que no caso tá certo. Só na escrita precisaria usar o to. Só que algumas outras frases ficam meio sem a preposição. Ó, vamos lá para a próxima. Eu quero comer pizza, ficaria I want eat pizza. Que pizza em inglês é a mesma coisa, tá? E aí o certo, vocês sabem que precisaria ter o to aqui, tá? Mas não vou colocar porque nós estamos usando só o saque. Eu quero comer uma pizza grande. Então, I want eat. Esse uma é o a, tá? Em inglês. Então eu vou colocar. Mas se você não soubesse, pode tirar. Vou tirar. Pizza grande ficaria pizza big. Porque big é grande. Outro intensificador aí em inglês. Só que aí vem a primeira dica. Assim, você estaria falando, eu quero comer pizza grande, pra gente tá certo. Só que no inglês, quando tem assim um intensificador sendo como se fosse qualificando algo, que no caso aqui o grande está qualificando a pizza, dizendo que a pizza é grande. Quando tem isso, esse intensificador ou adjetivo, no caso, ele vem para frente. Então ficaria I want eat big pizza, tá? Então esse grande, isso serve para tudo, tá? Tudo que estiver qualificando algo, ele vem para frente daquele algo, que no caso aqui é um substantivo, né? Que é pizza. Então, I want eat pizza, big pizza, tá? Aqui faltou só um A aqui, mas como eu tô falando, como eu disse, nós vamos usar só o saque para formar as frases. Então, sem se preocupar se tá errado ou não, tá? Então, I want eat big pizza. Daria para entender, tá? Quero comer pizza grande. Então, só tirei o uma, né? Quero comer pizza grande. Então, a próxima frase é você precisa ir. Então, ficaria você é you, precisa é need, e ir é go. You need go. Faltou alguma coisa? Faltou, só a preposição, o to. Que aí fica outra dica, sempre depois do want e do need, vou até deixar ele em negrito, se usa o to. É uma regra do inglês. Então, depois do want e do need, se usa o to. Tem até uma outra, se eu não me engano, que também precisa usar o to depois. Mas enfim, essas duas é certeza. Depois do verbo want e do verbo need, você tem que usar o to. Então faltou o to, mas aqui como nós estamos formando a frase somente com saque, vai ficar assim. E dá pra entender, e dá certo também, tá? Ó, se eu pegar essa frase bem aqui e colocar no Google Tradutor, ó, de inglês, vou apagar aqui, pro português, ó, você precisa ir, tá vendo? Só que o certo dela não é assim, se eu copiar aqui, você precisa ir, colocar aqui de português para inglês, ó, aí surge o to. Na escrita, precisa do to, por causa dessa regra, né? Por causa dessa regra. Depois do need e do want, tem que usar o to. Certo, então continuando. Então, você precisa ir ao banco. Então, ficaria you need go bank. You need go bank. You need go bank. Certo? Observe como fica mais fácil de você formar a frase em inglês. Então, você precisa ir ao banco rápido. Já tem um outro intensificador. Ficaria you need go bank fast. Rápido é fast em inglês, tá? Então, you need go bank fast. Vamos ver como ficaria a frase aqui no Google Tradutor. Eu vou pegar a frase em português. Você precisa ir ao banco rápido.
português para o inglês, ó. You need to go, ó, o to que a gente não botou, a gente sabia, tá, da regra. You need to go bem fast, tá bom? You need to go bank fast. You need to go bank fast. You need to go bank fast. Tá vendo? Funciona muito bem o saque. Aí aqui uma pergunta. Eu trouxe essa pergunta porque na pergunta em inglês tem uma regrinha diferente. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, em inglês ficaria you are, que é o verbo to be pro you, é are, tá? E bem, a gente pode colocar ok em inglês, pode ser também fine, mas eu vou colocar ok, tá? Então ficaria assim, you are ok, só que é uma pergunta. E se eu colocar dessa forma, you are ok, está errado. Porque quando é uma pergunta, o verbo, ele vai vir antes do sujeito, tá? É só isso a regra do inglês. Então, se for verbo ou verbo auxiliar, ele vem antes do sujeito. Então, ficaria are you... Esse fica até feio de falar, mas esse are é are, que se pronuncia em inglês, tá? Então, ficaria are you okay? Eu vou pegar a frase normal, vou colocar no Google. Você está ok, ó. Are you? No caso aqui usou o well, que é o bem também, mas enfim. Ok também, ó. Até mostrou aqui, ó. Are you ok? Você está bem? Are you well? Are you well? A gente pode usar outra. Are you okay? Are you ok? Eu prefiro usar o ok. Ou então fine, né? Se você usar também, eu vou colocar aqui, ó. Are you fine? Ó, você está bem, tá vendo? Fica certo. Você está bem. Are you fine? Are you fine? Certo, então a pergunta é isso, você inverte, bota o verbo na frente do sujeito, tá bom? Vamos lá, ela estuda inglês. Ela é she, sujeito, estuda é o verbo, né? Study, a pronúncia é um pouquinho assim, puxando para esse D, study. E em inglês, como nós vimos, é English. Tá vendo? Muito mais simples de fazer. E aqui fica assim mesmo, né? Você estuda inglês. She study English. Aí, de novo, você estuda inglês sozinha. Então, ficaria she study English alone. Que sozinho é alone English. E aqui, ela estuda... Eu falei você, né? Na outra, ela estuda inglês sozinha. She study English alone. Ela estuda inglês sozinha e é em sua casa. No caso, na casa dela, tá? Que normalmente em português nós falamos assim, né? Em sua casa. Ela estuda inglês sozinha em sua casa. Que também não tá errado, tá? Mas é na casa dela. Então ficaria she alone ou she study English alone, né? Que é sozinha em sua casa. Ou seja, na casa dela. Aí no caso fica assim, ó. Her house, tá? Porque her house aqui entra em um outro conteúdo do inglês que é pronome. E no caso aqui é pronome possessivo. De quem é a casa? A casa é dela. Quando é assim, você não usa o she para representar o ela, tá? E nem vai usar o your para representar a sua. Porque se eu tô falando com você aqui, me ouvindo. Então, ela estuda inglês na sua casa. Como se eu estivesse falando na sua casa, que é na tua casa, tá? Se eu usar o your, tá? Mas não é, eu quero falar que ela estuda inglês sozinha, em sua casa, na casa dela. Então, é her. Esse aqui é pronome possessivo, tá? E aí, no caso do ela, que é o she, é o her que a gente usa, tá? Então, vamos ver essa frase inteira aqui no Google. Ela estuda inglês sozinha em sua casa. Vou botar aqui português, aqui em inglês, né? Ó, she studies. Ó, surgiu diferença aqui, porque é a terceira pessoa do singular, tá? Aí entra naquela regrinha que tem a regrinha da conjugação, que tá aí no vídeo que eu deixei aqui embaixo na descrição, tá? Assiste depois, calma aí, não sai daí, não se preocupa com isso. Então, observa que aqui a gente colocou study normal. Só que daria pra entender, tá? Então não se preocupa com isso. Nós estamos vendo como o saque nos ajuda a formar as frases. Estaria errado? Sim, na regra do inglês estaria errado. Mas para você se comunicar, daria para entender, tá bom? Então, ela estuda inglês sozinha em sua casa. She studies English alone. E em sua casa, no caso, ficou em at home,
não fez o que eu queria. Mas eu vou mudar, eu vou colocar... Ela estuda inglês sozinha na casa dela. Olha, não mostrou. Ah, porra, eu vou ter que colocar em inglês. Que aí, vou pegar a nossa frase em inglês. Vou pegar a nossa frase. Fazendo passar a vergonha. Ó, bora lá. Vou mudar aqui em inglês, agora sim. Ó, ela estuda inglês sozinha em casa, tá vendo? Em casa, tipo assim, na casa dela, né? Então, tem essa questão de usar o her, que é, no caso, o pronome possessivo, tá? Eu trouxe isso aqui justamente para mostrar para vocês que tem essa questão do pronome, não ser só o she, ou you, ou I, tá? Tem esses outros pronomes, que no caso é possessivo, e aí cada um dos sujeitos, eles têm um representante, tem uma palavra diferente, tá? Por isso que eu trouxe. E, então, ficaria mais ou menos assim, tá? Ele mora em Nova York. Bora lá, continuando. Ele é he, vou colocar em maiúsculo. He mora é live, live. E, ó, no caso aqui entraria um S, tá? Mas eu não vou colocar porque só tem a ver com a regrinha lá da conjugação, porque no he é a terceira pessoa do singular, né? Ele e ela, ou ele e ela, né? Que é he, she, it, são a terceira pessoa do singular. Então eles mudam, eles têm uma conjugação. Quando você usa o verbo com eles, o verbo sofre alteração na grafia, no caso aqui, tá? E na pronúncia também, né? Porque ficaria lives. E sim, isso é muito sério, é importante sim para o inglês, mas para o que eu estou tentando trazer aqui, que é mostrar como o saque vai te ajudar a avançar no inglês, né? Afinal, o título do vídeo é isso, é como avançar no inglês 3 meses em 30 dias. Então, tá aí, você vai conseguir formar frases mais rápido usando o saque. E aí, essas outras regrinhas, que são importantes, tá? Não estou querendo falar que não são. Você vai aprender, é inevitável. Que quando você usar o Google Tradutor ou outro aplicativo ou outros estudos, você vai aprendendo, tá? Aí, como eu falei, tá aqui embaixo na descrição o vídeo onde explica essa questão da conjugação dos verbos, que o vídeo é, se eu não me engano, como conjugar qualquer verbo em inglês, tá? Porque são umas regrinhas. O inglês é muito bom por isso, ele tem umas regras que são fixas e pronto, é aquilo ali, aprendeu, aprendeu. Então ele é muito bom, diferente do português, que tem muito mais regras e muda, e, enfim, o inglês não, ele é mais de boa. Então, você vai aprendendo essa regrinha desse outro vídeo, você vai entender isso aqui. Então, eu vou usar só o saque, normalmente a gente colocaria assim, né, live, sem o S. Então, em Nova York, no caso aqui, ele mora, aí eu poderia colocar direto já Nova York. New York. New York, em inglês, né? Nova York, tá? É claro que aqui daria para colocar também um in, mas eu não vou colocar. Então, he live New York. Continuando, a próxima frase ficaria he live, que é ele mora em Nova York com sua família. Ah, de novo aqui, ó, sua família. E sua família é a família dele, tá? Não é a tua com que eu tô falando. Então, ele mora em Nova York com a família dele, tá? Com sua família. Então, ele live em New York. Aí, esse com a família dele, esse com é with, em inglês. E no caso aqui eu quero falar a família dele. Então, eu não posso botar o sua, your, não. Não posso, tá? Estaria errado. No caso, pro ele, o pronome que vai dizer que é dele é o his, certo? E família é family. Como é? Family. Acho que é assim. Certo, vou pegar a frase inteira aqui em português e vamos ver como fica lá no Google Tradutor. Vou botar aqui em português, tá? Pra traduzir pro inglês, então. Ó, he lives, olha só o S, como eu falei que ia ter lá. Em Nova York, no caso, o in, que eu não botei, tá? Mas he lives in Nova York with his family, ó, igualzinho como a gente colocou aqui. Aí no caso, ó, his family. Agora, eu vou colocar essa forma que a gente fez aqui, né? Pra cá, pra gente ver. Pra você ver como vai traduzir também certinho. Ó, vou botar aqui em inglês. Coloquei, certo? Ó, ele mora em Nova York com sua família, tá vendo? Quando eu coloco do jeito que nós criamos aqui com o saque, aqui pro Google Tradutor, ele também traduz certinho. Tá vendo como fica certinho? Então o saque é show de bola. Se você entender o saque e começar a praticar, vai dar certo. Vamos ver... Cadê?
pronúncia. Dá pra ouvir a pronúncia. He lives in New York with his family. He lives in New York with his family. He lives in New York with his family. With his family, tá vendo? Então, fica certinho. Tem mais. Eu sei que parece que foi muito, é porque eu tô explicando, é por isso que tá demorando, tá? Mas tá acabando, não sai daí, porque já tem mais conteúdo importante. Você precisa entender, ver o vídeo até o final, porque senão você vai perder conteúdo, não vai conseguir entender tudo, tá? Então, aqui nós estamos vendo o saque, tô explicando como que o saque funciona e como que dá para você formar frase muito mais fácil com o saque, mas tem mais conteúdo importante além do saque que você precisa assimilar. Então não sai daí. Vou tentar acelerar, tá? Vou tentar acelerar. Bora lá. Nós ganhamos. Nós é we, é o sujeito, e o verbo ganhamos é winner. Pode ser winner. Ó, aqui meio que tá no passado, mas vou colocar assim, we win. Acho que é winner. Tô esquecendo como é a palavra ganhar em inglês. Mas vou colocar o winner. Acho que é com 2 N, tá? Nós ganhamos dinheiro. We winner money. Então, sujeito, verbo e dinheiro é substantivo, no caso. Tá dando aqui como é errado, mas colocou o ing. Mas enfim, eu vou deixar assim. Nós vamos levar pro Google Tradutor para ver o certo. Então, nós ganhamos muito dinheiro. Olha só, intensificador. We winner many money. Que muito é many. Em dinheiro, normalmente eu uso até much. Mas eu vou deixar assim, porque eu quero mostrar aqui, mesmo errando, dá pra entender. Então, se eu falar we winner many money, seria certo? Vou levar agora pro Google Tradutor o que nós fizemos. Ó. We winner many money. Eu acho que tá errado, mas bora ver como que vai traduzir isso. Ó. Nós ganhamos muito dinheiro. Tá vendo? Tá vendo? Dá certo. Vou copiar a frase correta. Nós ganhamos muito dinheiro em português. Vou trazer aqui pro Google Tradutor, tá? Colar, colocar português, vai traduzir. Traduziu igual, mas nós ganhamos muito dinheiro. Eu vou tirar essa outra, talvez tá dando. Olha, we made a lot of money. We made a lot of money. Esse made significa fazer. No caso, ganhamos, fizemos, tipo, tá no passado, tá? Ele é o passado do verbo make. Tem o make, aí o passado de make, que é fazer, né? O passado de make, cadê? Ó, fazer, make, fazer. Aí o passado dele é made. Feito. Tem até aqueles produtos que a gente via assim, a frase made in China, feito na China, né? Se eu não me engano era assim. Made in China, feito na China. Porque o made é o passado do make, tá? Então, normalmente em inglês quando ele fala que ganhar dinheiro, eles falam fazer dinheiro, ele fala make money. Com certeza você já ouviu essa frase, make money. Aí make money. Ganhar dinheiro, eles falam make money. Eu ganho dinheiro. Ó. Ih! Made money. Não tá aparecendo. Mas enfim. I made money. Deu pra entender. O que é interessante nós entendermos é que eu botei o winner. Deixa eu ver se vencer. Deixa eu ver se tá certa a palavra winner. Ganhador, vencedor. Eu tava em dúvida se era com 2 N. Vou botar aqui. Tá certo, é winner mesmo, com 2 N. Legal. Winner. Winner. Certo? Então, assim, nós ganhamos muito dinheiro. Viu só? Funcionou. Tá, de certa forma, errado. Mas se fosse pra questão de comunicar, ia dar pra entender. Então, tá acabando, tá? De novo, não tem mais, né? Mas tá acabando, bora lá. Eles foram para a festa. No caso, eles é they. Foram para a festa. Foram. Verbo ir, no caso, foi. Tá no passado. O verbo ir é go. Mas tá no passado, é o went. É o went. Para a festa. Eles foram
Vou botar to para festa. Party. Parte. Então, they went to party. Eu poderia colocar aqui até um D, né? O they, que é o artigo, a festa. To the party. They went to the party. Mas vou colocar só assim. They went. Pode até tirar o to também. They went party. Se fosse um gringo falando com a gente, ficaria eles foram festa. Eles foram festa. Viu? Dá pra entender. Eles foram festa. Tá errado, mas eu tô só mostrando como o saque ajuda muito a formar a frase. Então, they went party. They went to the party. Então, eles foram para a festa com a Maria. Então, ficaria they went party. Se eu não me engano, festa é assim, tá? A gente vai já ver. Com a Maria. Então, ficaria with Maria. With Maria. Com Maria. Acho que entraria também o artigo take. Ficaria they Maria. Mas eu vou deixar assim. Vou pegar a frase em português, levar para o Google Tradutor para a gente ver a correção, como ficaria. Mas a nossa aqui, eles foram para a festa com a Maria. They went party with Maria. Vamos ver se ficaria próximo do certo. Hoje tem muito espaço aqui. They went to the party with Maria. O they entraria só na festa, Maria não. Observa, tá vendo? Essa é a tradução correta. They went to the party with Maria. Vamos ver a pronúncia. Ouvir, né? They went to the party with Maria. They went to the party with Maria. Olha, eu acertei a palavra festa, realmente é party with Maria. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O saque. Só usando o saque. Tô traduzindo só as palavras mais importantes, sem se preocupar muito com as preposições aqui, tá? Olha, o último, tá finalizando. O último bloco aqui de exercício. Então, elas estão viajando. E vocês têm que estar fazendo aí comigo, tá? Antes de eu dar aí 5 segundos. Elas estão viajando. Como que ficaria? Fez? Bora lá. Elas é they também, então eles ou elas é they, né? Ó. Esse estão. Estão é o verbo to be, né? Elas estão. Ficaria are. Que no caso é are, para they. Se você não sabe ainda o verbo to be, é muito importante entender o verbo to be, tá? Tem um vídeo aqui no canal também que eu explico como funciona e o verbo to be, as regrinhas e tal. E aí eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, tá? Pra você assistir depois, calma aí. Então elas estão viajando. E viajando, olha o NDO ali no final. Então, é travel, viajar é travel. Como tem um NDO, eu vou botar o ING. Então, traveling. They are traveling, certo? Continuando. Elas estão viajando de avião. Então, ficaria they are traveling. They are traveling. De avião. Avião é plane. Acho que é isso, plane. Tô em dúvida como é que é avião em inglês. Mas eu acho que é plane. Porque se for só plane, é plano, né? Eu acho que é plane. They are traveling plane. Tá? A preposição de precisaria entrar aqui, mas eu não estou colocando de novo porque nós estamos usando só o saque, tá? É claro que no decorrer dos teus estudos você vai aprendendo isso e vai começar a usar, tá bom? Não vai ficar preso só no saque, mas isso aqui, o saque serve para você desbloquear e começar a falar e começar a formar frases, tá? Em inglês. Que é até o primeiro ponto, né? Que nós vimos aqui, ó, o primeiro ponto, ó. Saque nos traz 3 pontos. Esse é o primeiro, facilidade em formar as frases em inglês, tá? Então você vai começar a formar frases em inglês com mais facilidade. Por isso, e aí nós estamos vendo os exemplos, tá bom? Tá acabando, ó, tem um outro ponto ali. Então, elas estão viajando de avião, então ficaria para o Havaí agora, hein? Estão viajando de avião para o Havaí. Ficaria they are traveling plane para o Havaí. E no caso eu vou botar só Havaí. They are traveling plane Havaí. E elas estão, em inglês lendo, ficaria elas estão viajando avião Havaí. Precisaria usar um to aqui, tá? Mas eu não vou colocar. Vamos levar a frase inteira pro Google Tradutor e ver como que ficaria. Tá em inglês. Ah não, português tá certo. Oxi. Elas estão viajando de avião para o Havaí, ó. They are traveling. Olha só.
Biplane, esse by é o de, ó, de avião, biplane. Olha, avião é plane mesmo, com esse E no final. E aí o to que eu falei, to Havaí. Aí o Havaí fica com 2 I, que no inglês não tem esse acento agudo aqui nosso, né? Então, they are traveling they are traveling by plane to Havaí. Vamos ver, vamos ouvir a pronúncia. Pronúncia. They are traveling by plane to Hawaii. To Hawaii, como é? They are traveling by plane to Hawaii. To Hawaii, Hawaii, to Hawaii. To Hawaii. Olha, a pronúncia de Havaí é bem diferente, hein? Hawaii. Hawaii, Hawaii. They are traveling by plane to Hawaii. Vou voltar aqui. They are traveling by plane to Hawaii. To Hawaii. Viu só? Então, nós fizemos com they are traveling plane Hawaii. Faltou um I aqui, né? Mas enfim, eu sabia que tinha as preposições, tá? Mas mesmo assim, a gente conseguiria formar as frases. Vamos lá, segundo ponto, muito importante, que é o saque nos ensina, né? Você precisa aprender os verbos mais usados no inglês. Por quê? Porque você vai precisar deles para formar as frases. Então, se você não souber como são, né? Por exemplo, se eu quisesse falar foram, que é o passado do verbo go, aí eu não ia saber que era o went. Eu preciso saber, né? Então, ganhar, ó, fiquei em dúvida, botei winner. Quando é dinheiro era made, make money. Então, o verbo morar é live. Enfim, tem que aprender os verbos. Eu coloquei aqui uma lista bem básica dos que são mais usados, que é o verbo to be, verbo want, verbo have, verbo need, verbo get, verbo make, verbo take, verbo go e tem vários outros. Então, eu não sei quais são os mais usados, começa com esses, tá? Por isso que eu trouxe essa pequena lista. Começa com esses. O to be com certeza é um dos mais usados. Aí tem o want. O to be significa o quê? Vou até colocar aqui a tradução, né? Sexta. O want é o verbo querer. No caso seria to want, né? Querer. Querer é o verbo have, é o verbo ter. Need é o verbo precisar. Eu tô falando no infinitivo. Para colocar no infinitivo, precisaria colocar um to aqui, tá? Em tudinho. To need, to have, to want. Mas não vou colocar não, porque, enfim, isso faz parte das regras também. Então, para colocar no infinitivo, né? Precisar. Get é o verbo obter. E o get é um dos mais complicadinhos, porque ele pode usar em vários outros sentidos, tá? Na frase, dependendo da frase. Então, ele significa na sua essência obter, mas ele pode ser usado em vários outros sentidos também. Então é muito interessante. Tem um outro vídeo também no canal que eu falo um pouco sobre o verbo get, tá? Vou deixar aqui também na descrição, caso queira entender e assistir o vídeo, né, para conhecer melhor. É importante, e é um verbo que sim dá um pouco mais de complicação, mas ele é muito usado, tá? Vamos lá, make, que é fazer, né? Nós vimos agora. Take é levar. E o go é ir. Muito usado. Esses são muito usados. É importante que você conheça. Estude, porque você vai estudar o tempo, né? Presente, passado, futuro, como que ficaria. Futuro fica bem fácil, tá? Porque só basta colocar o auxiliar, o will, que é aquele W-I-L-L. Temos ele aqui em algumas frases. Aqui, ó. Will. Fica no futuro, nós trabalharemos. Aí ficaria we will work. Esse we will work, que a pronúncia dele é tipo como se tivesse um L, o we fica com som de L, certo? Vou colocar aqui. Will. You will. Então ficaria we will work. Esse will work é trabalharemos, está no futuro. Então, enfim, acabei falando de outro assunto, mas bora lá. Então, estudar os verbos, estudar os tempos, estudar a conjugações deles, dependendo das pessoas, então é importante. E te garanto, não é tão difícil como no português, é mais simples, é mais fácil, tá? Estudar verbos em inglês é mais fácil. E aí fica aí a lista, se você tá começando, não sabe nenhum, começa com to be, depois o want, have, tá? Então é interessante você estudar e conhecer os verbos para poder ir formando as frases com mais facilidade. Esse é o segundo ponto que o saque nos mostra. Preciso aprender os verbos mais usados, tá?
Terceiro ponto, você precisa aumentar seu vocabulário em inglês. O que é vocabulário? São as palavras. Então, quanto mais palavras em inglês você souber, melhor. Por quê? Porque precisa delas para formar as frases. Observe que nós falamos festa. Eu fiquei em dúvida. Mas acertei, né? Party. Party é parte. Mas é party que se pronuncia, né? Festa em inglês. Party. 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 Mas na frase ficaria tipo party. Party. They went to the party. Viu? They went to the party. Enfim, ó, dinheiro, como é dinheiro, money, ganhamos, winner, mora, morar, live, estudar, sozinha, ó, alone, sozinha ou sozinho, alone. Tá vendo? Palavras, nome das coisas, nome dado a algo específico, tá? Ó, viajar, traveling. Então, terceiro ponto, aprender mais palavras em inglês, aprender mais palavras, que é o substantivo, adjetivos. Adjetivo é tudo que qualifica, né? Meio, por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, como são essas palavras em inglês, né? Então, intensificadores é muito, pouco, menos, demais, super, nunca, tá? E tudo mais, né? Tudo mais aí que são as palavras que você precisa aprender. Aí que tá algumas dicas, ó. Crie um plano de estudo onde você possa estudar e aprender cada um dos verbos mais usados em inglês, que são muito importantes, tá? A parte do verbo é a parte mais complicadinha, tá? Então, seus tempos verbais, conjugações, etc. Lembrando, quer aprender conjugações? Tem um outro vídeo que eu já falei, vou deixar aí na descrição, aqui no card também, tá? Card aqui em cima, eu nunca sei direito onde é que eu aponto, mas enfim. E que é como conjugar qualquer verbo em inglês. É muito importante e é bem interessante. São as regras lá de conjugação, tá? Então, você tem que estudar os verbos, aprender mais palavras em inglês, né? Ou seja, aumentar o seu vocabulário. E aí, você tem que aprender, não adianta, como é que se chama? Parede. É fácil, né? Uau! Mesa, cadeira, enfim. Você tem que aprender, tá vendo como são o nome das coisas, tá? Treinar o saque e formar frases em inglês. Isso é muito importante. Lembrando que o título do vídeo é... vou botar lá pra cima. Avance 3 meses no inglês em apenas 30 dias. Tá? 30 dias. Então, você vai estudar em 30 dias. Como? Tem que treinar o saque. Então, tem que estudar o verbo. Começa com esses verbos, tá? Tem que estudar. Tem que aprender mais palavras. E aí, eu te dou a dica, né? Então, quer um vídeo com dica passo a passo para um bom plano de estudo, né? Você quer aprender a formar um bom plano de estudo? Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer o próximo vídeo. É como fazer um bom plano de estudo aí para você atingir seus objetivos no inglês, estudar e aprender inglês, tá? Então, mas você tem que fazer isso, tá? Tem que estudar. Não vem do céu, não. Tem que estudar. Tirei no mínimo, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora é ideal, tá? 1 hora por dia para estudar inglês é ideal. Pode separar 30 minutos para uma coisa, 30 minutos para outra, não sei, enfim. Mas tem que estudar isso aqui, ó. Os verbos, né? Estudar e aprender cada um dos verbos. Vou até botar ele aqui em negrito. Verbos em inglês, né? Seus tempos verbais, conjugações, aprender mais palavras, ó. Mais palavras em inglês. Que assim você vai aumentar o seu vocabulário. Pronto. Porque os sujeitos são só 7, são aqueles... Pô, você sabendo só isso aqui, estudando isso aqui, você vai conseguir avançar muito, 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 muito mesmo no inglês, tá? Mas se você não quer perder tempo e quiser aprender inglês muito mais rápido, fazendo uso de um método certo, comprovado e infalível, ó, vou até deixar aqui, ó, em negrito, certo? Comprovado e infalível, então é só fazer parte da nossa turma do curso Uma Trajetória em Inglês, tá? Lá você vai ter tudo mastigado, na ordem certinha, só no ponto de estudar, praticar e ser feliz, tá? Não precisa perder tempo procurando como estudar o conteúdo aí na internet, não sei, nos vídeos. Não, lá vai estar tudo certinho na ordem, tudo que você tem que fazer. Então, quer conhecer, quer fazer parte da nossa turma de inglês, clica aí no primeiro link da descrição. Conhecer, saber mais como funciona e mandar ver, tá? Bora lá. Mas ainda não acabou não, tá? Lembra que o terceiro ponto muito importante é aprender mais palavras e aumentar seu vocabulário, que é esse aqui, né, que a gente acabou de falar. Você precisa aumentar o seu vocabulário, ou seja, aprender mais palavras em inglês. Esse é o terceiro ponto. Então, se você quer aprender um método para aumentar o seu vocabulário
em inglês com muito mais rapidez, então assiste o vídeo que eu estou deixando aqui no final. Sério, esse vídeo vai te ajudar muito. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Até aqui. É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui no final. Te vejo lá. See you!